Profeta Malaquias, capítulo de número 3. Nós encerramos a série que estávamos falando sobre... Você se conhece? Eu acho que você deveria assistir as 14 mensagens. Escolhe uma por dia, uma por semana e assiste as 14. Vão abençoar demais a sua vida. Agora nós vamos falar sobre o radicalismo de Deus. Tem alguém aí? Vocês não falaram nada? O radicalismo de Deus. Malaquias capítulo 3, versículo de número 6. Diz assim: todos encontraram? Podem dizer amém? É o último livro do Antigo Testamento. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O texto que eu vou me apegar é o primeiro, parte A. Porque eu, o Senhor, não mudo. Diga amém. Agora diga comigo: Senhor, fala comigo. Amém. Podem sentar, em nome de Jesus. Amados, a palavra radical tem o mesmo sentido etimológico da palavra raiz. Quando você diz que alguém é radical, você está dizendo que esse alguém tem raiz, tem fundamentos, não muda de opinião, não é vulnerável, não é influenciável. Quando vou falar do radicalismo de Deus, estou dizendo que Deus, em sua natureza, em seu caráter, em sua personalidade, em sua palavra, em sua fidelidade, em sua lealdade, não muda. Ele é radical. Deus não fica velho, Deus não se cansa, Deus é eterno, é perfeito, é santo. Nele não há margem de erro. Não existe chance nenhuma de Deus pecar. Não existe chance nenhuma de Deus estar errado numa decisão. Porque Deus não se equivoca. Ele é radical. A linguagem teológica para isto é imutabilidade. Deus é imutável. Aquele que não muda jamais, sob qualquer circunstância, para atender nenhuma situação, ele jamais mudará. O profeta Malaquias está na lista dos profetas do período do pós-cativeiro. Israel, Judá, ficou em Babilônia e desterrados no império e nas províncias do império de Babilônia por cerca de 70 anos. Quando eles retornaram de Babilônia, o Senhor levanta alguns profetas para guiar o povo e orientar o povo. Neemias é contemporâneo de Malaquias. Neemias é o líder e estadista que vai reorganizar, reestruturar, restaurar a nação. Esdras, que é contemporâneo de Neemias e é contemporâneo de Malaquias. Enquanto Neemias tem a função de restaurar a cidade, Jerusalém, o estado, organizar a cidade, reconstruí-la, inclusive o templo,
Esdras tem a função de restaurar o culto, a adoração, o livro da lei. Durante 70 anos que o povo permaneceu no cativeiro, o povo perdeu o vínculo, a afinidade com a lei de Deus. Eles não estavam dispersos em Babilônia, estavam dispersos nas províncias de Babilônia. Entenda-se por províncias, nações que eram dominadas pelo império. Significa que quando esse povo volta do seu desterro, eles trazem uma série de hábitos e de costumes das nações pagãs, da idolatria, da cultura, das práticas das nações ao redor do mundo. A missão de Esdras é ensinar a esse povo sobre a lei de Deus, a cultura do povo de Deus. Considerando que o cativeiro durou 70 anos, vale lembrar que muitos destes que voltam para Jerusalém nasceram no período do cativeiro. Sequer conheciam a cidade santa, sequer conheceram o templo de Salomão, bem como os fundamentos da lei que guiava o povo de Deus. A missão de Malaquias é provocar o povo no serviço, na adoração e no culto. O seu ministério acontece entre os anos 432 e 420 antes de Cristo. E vale ressaltar que quando Malaquias profetiza, o templo já havia sido reconstruído. O culto a Deus já havia sido restaurado, de maneira que o povo de Judá podia adorar a Deus sem sofrer retaliação, sem sofrer perseguição por parte dos seus inimigos. Entretanto, o cenário do livro de Malaquias é caótico, é tenebroso, é de apostasia. Houve uma apostasia geral com o povo de Judá. Tanto os sacerdotes e os levitas, quanto o povo como um todo, decidiu não mais servir ao Senhor. Decidiu viver cada um em função de si mesmo. A religião praticada naquele tempo em Judá era o antropocentrismo, ou seja, eu sou o centro, o que importa é o que eu quero. Por 15 vezes no livro do profeta Malaquias, e olha que só tem 4 capítulos, por 15 vezes o Senhor usa a expressão, vós dizeis, mas assim diz o Senhor. Vós dizeis, mas assim diz o Senhor. É uma prova de que o povo não queria ouvir o que Deus falava, e o povo falava o que queria. O que Deus falava não importava, e cada um falava aquilo que dava na teia. O livro de Malaquias é tão sério que se o irmão abrir o capítulo 1, versículo 1, o irmão vai perceber que o Senhor começa assim, peso da palavra do Senhor a Israel. Olha a expressão, peso da palavra do Senhor a Israel. O que o Senhor está dizendo é, o que eu vou falar com vocês é sério. Se vocês decidirem continuar no ritmo que vão, se responsabilizem pelas consequências. O Senhor está dizendo, eu estou pesando vocês e a minha palavra. Há uma balança aqui, há uma balança posta. E na balança posta, o Senhor coloca o povo de Judá de um lado e a sua palavra do outro. Ele diz, olha, aqui vai o peso da minha palavra. Se vocês decidirem caminhar do jeito que vocês estão caminhando, vocês são responsáveis pelo que virá. É muito sério isso aqui. No capítulo 1, versículo 2, o Senhor diz assim, eu vos amei.
Em algumas versões está: eu vos tenho amado. E a expressão eu vos amei ou eu vos tenho amado aqui é ato contínuo. Fala de um Deus que amou o tempo inteiro, de um Deus que não deixou de amar, nem quando eles pecaram, nem enquanto eles estavam no cativeiro. E agora eles estão livres e rebelados contra Deus, e o Senhor está dizendo: eu continuo vos amando. Mas o que Deus está dizendo aqui é: o peso do meu amor, a permanência do meu amor por vocês, tira de vocês a capacidade de argumentação no dia que eu vier para julgá-los, porque eu estou tratando vocês com amor, eu estou tratando vocês com zelo. Mas o povo havia se tornado um povo cínico, um povo snob. No capítulo 3, versículo de número 14 e 15, eles dizem assim: para que servir a Deus? É inútil servir ao Senhor. Eles dizem: o que a gente está ganhando em guardar os mandamentos de Deus? Qual é o lucro de obedecer às suas ordens? Na verdade, aqueles que não servem a Deus são mais prósperos do que nós, versículo 15. Os que permanecem no pecado prosperam. Eles perturbam a Deus, tentam a Deus, e nada dá de errado para eles. Observe que o povo de Judá está esnobando Deus. Para que servir? Para que ser crente? Para que adorar? Para que ir ao templo? Se aqueles que não vão lá prosperam. Qual é a vantagem de seguir a Cristo? É isso que eles estão dizendo. É dentro desse contexto que no capítulo 3, versículo 6, o Senhor vem e diz: olha, eu não mudo. E é porque eu não mudo que vocês não foram consumidos. É porque eu não mudo que vocês não foram destruídos. O que Deus está dizendo é: vocês não já foram caçados, extinguidos, eliminados, porque aquilo que eu disse há anos atrás permanece de pé, porque o que eu falei não caiu por terra, porque o que eu digo não perde a validade. Dá para provocar o vizinho e dizer para ele: Deus não muda. Quando nós falamos do radicalismo de Deus, quando nós falamos da imutabilidade de Deus, nós não estamos falando desse Deus que não muda, não apenas no que tange a sua manifestação e a sua revelação. Nós estamos falando do Deus que não muda em seu caráter, do Deus que não muda em suas promessas, do Deus que não muda em sua natureza. No Salmo de número 102, versículo de número 25 até o versículo de número 27, o salmista canta e declara ao Senhor dizendo: desde a antiguidade tu fundaste a terra, desde a eternidade, num pretérito desconhecido, tu fundaste a terra, e os céus foram desenhados pelos teus dedos. Sabe quando você entrega o papel a uma criança e o potinho de tinta, e a criança tem o pincel do lado, mas ela molha a ponta do dedo e resolve pintar com o dedo? O salmista está dizendo que os céus foram ou são o desenho da ponta do dedo de Deus. Tu com os teus dedos fizestes os céus, desenhaste os céus, são obras das tuas mãos. Versículo 26 ele diz: eles perecerão,
mas tu permaneces. Todos eles, tanto o céu como a terra, envelhecerão como vestido, como roupa. Mas, como roupas serão mudados. Versículo 27, mas tu és o mesmo, e os teus anos não têm fim. Aleluia. A terra, diz o salmista, está envelhecendo. O sol, diz a ciência, está envelhecendo. A nossa galáxia, diz a ciência, está envelhecendo. Aí o salmista diz, mas o Senhor é o mesmo. Os teus anos não mudam. O Senhor não fica velho. Nada passa para ti. Aleluia. Lá no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, quando Balaão profetiza acerca do povo de Israel que está espalhado no deserto, Balaão diz assim, porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Havendo dito, não o fará? E tendo ele prometido, não fará acontecer? Aqui outra vez, o profeta está falando dessa fidelidade de Deus, desse domínio de Deus sobre o tempo e sobre o espaço, porque ele não muda. Davi, aliás, deixa eu ver se é Davi, é Samuel. Quando Samuel está repreendendo a Saul, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 29, ele diz assim, aquele que é a força de Israel não mente. Ei, aquele que é a força de Israel não mente. Diga comigo, Deus não mente, nem se arrepende. Aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porque ele não é homem para que possa se arrepender. Isto é radicalismo, ou seja, aquilo que ele disse ele vai fazer. Presta atenção, Deus não te promete algo só para se ver livre de você. Você já prometeu alguma coisa para o teu filho para se ver livre dele apurrinhando, chorando, pegando no pé, e você promete só para acalmá-lo? Pode ter certeza que Deus não usa desse mecanismo. Quando Deus te faz uma promessa, porque Ele já decidiu no seu propósito que Ele vai fazer aquilo que Ele te disse que vai fazer. Só se tiver crente na casa, pode dar glória a Deus, por favor. Hebreus, escrito aos Hebreus capítulo 1, versículo 10 a 12, repete o Salmo 102. Ele declara que o Senhor não muda, que a terra passa, envelhece, perece, que o céu será enrolado e jogado num balde de roupa suja, como roupa usada. Mas o Senhor é o mesmo, Hebreus 1, 10, 12. O Senhor é o mesmo, e os seus anos não se acabarão. Deus não fica velho. Diferente de mim e de você, que às vezes nos flagramos lembrando da adolescência, da infância. Deus não tem esses flashes do tempo, porque Ele está no passado e no futuro, exatamente como está no presente. Ele é eterno, significa que Deus conhece o eterno presente. É tanto que Isaías diz que Deus conhece o fim das coisas antes do princípio delas. Ele conhece o final antes que comece. Hebreus 13, versículo 8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu encontrei um dia uma irmã chateada com Deus,
Ela estava orando para Deus resolver um problema e Deus estava demorando demais. E eu encontrei com ela. Ela queria encontrar com Deus, mas ela não encontrou Deus, encontrou o pastor. E ela me segurou aqui, ó, e disse assim: eu não aguento mais. Eu dei a Deus 10 dias para resolver o meu problema. Se Ele não resolver em 10 dias, falei, irmã, o tempo para nós é cronos. Diga comigo, cronos. Cronos é o tempo que pode ser medido pelo relógio, medido em minutos, em horas, em dias, em semanas, em anos. Mas para Deus, tempo é kairos, o tempo que não pode ser medido, é o tempo da eternidade. Eu disse a ela, Pedro diz, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aí eu disse a ela, a senhora está dando 10 dias para alguém que pode transformar isso em 10.000 anos, porque para Deus não altera. Então presta atenção, para de estabelecer tempo para Deus, porque você está debaixo do tempo, mas Ele está acima do tempo. Apocalipse capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: eu sou o alfa e o ômega. Falei disso aqui domingo. O princípio e o fim. Antes que houvesse ciência, eu já estava lá. Quando toda a ciência passar, eu ainda estarei lá. Porque eu sou o primeiro. Eu sou antes de tudo. E antes de todos. E eu sou o último, ou seja, depois que todos fadarem, fracassarem, desaparecerem, não mais existirem, eu ainda sou. Isso é imutabilidade, é radicalismo, é o Deus que não sofre pressão do tempo. Porém, deixa eu acrescentar para o seu coração mais algumas informações acerca disto. Deixa eu te mostrar que Deus é radical em sua natureza, em seu ser, em sua essência, em sua intimidade. Por exemplo, Deus não muda em sua natureza pessoal. Isso aqui está no campo do atributo da natureza, o atributo pessoal de Deus. Deus é um ser pessoal. O que isso significa? Deus não é uma nuvem, não é um vento, não é um sopro, é uma pessoa. Diga comigo, Deus é uma pessoa. Ele é tão pessoal que à luz das Sagradas Escrituras, por diversas vezes Deus se apresenta pelo seu próprio nome. Ele diz a Abraão, Gênesis 15, eu sou El Shaddai, o Todo-Poderoso. Quando ele se apresenta a Moisés, no Êxodo capítulo 3, versículo 6 a seguir, ele diz assim, eu sou o que sou. Vamos traduzir? Ele está dizendo, eu sou o que serei. Ele está dizendo, eu sou hoje o que serei em qualquer tempo. Ou, eu sou o que sempre serei. Ou ainda, eu sou o Deus de cada situação. Eu estou presente no tempo e no espaço, em todo o tempo, para sempre. Isso é pessoalidade. O Senhor está dizendo a Moisés, se você tiver fome, eu sou o pão. Se você tiver sede, eu sou a água. Se você estiver doente, eu sou a cura. Se você estiver fraco, eu sou a força. Se você estiver sozinho, eu sou a companhia. Se você estiver em guerra, eu sou a vitória.
Se você estiver sob perseguição, eu sou o teu protetor. Eu sou aquilo que você precisar, eu sou aquele que você precisar. Eu estou presente em cada situação que você vive. Eu não te ignoro. Só quem pode dá glória, louva a Ele. Deus não muda. Aleluia. Ele é um ser pessoal, e na sua pessoalidade Ele está presente. Ei, você não está só, nunca. Deuteronômio 31, versículo 6, ele diz: não te deixarei, nem te desampararei. Somente um ser pessoal pode fazer uma promessa desta: estarei com você por onde andares. Isaías 41, 10, ele diz: eu, o Senhor, sou contigo. Eu te tomo pela tua mão direita e te sustento com a destra do meu poder, e te digo: não pasmes, nem te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, te ajudo por onde quer que andares. É o Deus que não muda na sua natureza pessoal e se apresenta a nós como companheiro e companhia. Isaías 41, versículo de número 17, ele diz assim: os pobres e necessitados buscam água e não há, e a sua língua se seca e se apega à boca, mas eu, o Senhor, os ouvirei, e desde os céus não os desampararei. Presta atenção nisso. Deus não muda nessa natureza pessoal. Ele é o Deus presente. Não se relacione com Deus como se Ele fosse um ser intocável, inalcançável. O problema de muitos crentes é que de alguma forma a religião nos apresentou o Deus que é fantasma. O Deus que você coloca a mão e a tua mão passa dentro dele e volta e você não percebe, porque ele é apenas uma sombra. Não é esse Deus que a Bíblia nos apresenta. Os discípulos chegaram para Jesus um dia e disseram assim: Senhor, queremos aprender a orar. Ora, eles eram religiosos, eles iam na sinagoga todo sábado, não sabiam orar? Claro que sabiam. Mas eles estavam acostumados a orar como a religião mosaica lhes orientava. Mas eles viram Jesus orando, e cada vez que Jesus vai orar, ele diz assim: meu Pai. Abba, Pai. Então quando eles dizem nos ensina a orar, eles estão dizendo: nos ensina a orar assim como tu oras. Então Jesus diz: vocês devem orar assim: Pai nosso. Um ser fantasma não pode ser chamado de pai. E o que é incrível aqui é que Jesus não ensina a orar dizendo meu Pai, como se ele fosse apenas meu. Ele ensina a orar dizendo Pai nosso. Ele não é pai apenas meu, ele é pai de todos aqueles que são os seus filhos. E isso é pessoalidade. Quando você anda, Ele está contigo. Quando você trabalha, Ele está com você. Quando você dorme, Ele está lá. Só quem é pai e mãe conhece essa cena. Teu filho está dormindo, tua filha está dormindo. Você vai lá no quarto, abre a porta devagarinho, entra no quarto, fica em pé do lado da cama, não toca nele porque você não quer acordá-lo, você não quer assustá-lo, você apenas olha, puxa a coberta, cobre. Se tiver um pernilongo idiota explorando a sua sonolência, você vai lá e expulsa o pernilongo e mata esse infeliz, porque o seu cuidado é com o teu filho. Ei, muitas vezes você está dormindo, você está deitado, você pensa que está só, mas o pai está do lado da cama, em pé, olhando e dizendo: meu filho, minha filha. E ele afugenta o que te perturba e te guarda debaixo da sua poderosa mão.
Alabagai, show, rabadai, surios, Pai. Conheça esse Deus. Conheça esse Deus. Deus não muda em sua natureza pessoal. Deus não muda em sua natureza triuna. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, três pessoas, uma divindade. O Pai agiu sobre a história de Israel, o Filho agiu sobre a história do mundo, o Espírito Santo age sobre a história da igreja. O Pai é o idealizador, articulador e projetista da criação. O Filho é o executor da criação, porque Ele é a palavra. O Pai diz a palavra, e no princípio era o verbo, a palavra. O Espírito Santo é aquele que opera a criação. O Pai é aquele que planeja a salvação. O Filho é aquele que executa a salvação. O Espírito Santo é aquele que aplica a salvação no coração de todos aqueles que nele creem. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. O Filho está saindo da água batismal. O Espírito desce sobre ele sob a forma corpórea de uma pomba. E o Pai diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Na bênção apostólica, Paulo diz que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Na ordenança sobre o batismo nas águas, Jesus diz, Mateus 28, 18 a 20, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Deus não muda em sua natureza triuna e continua operando na história, no tempo e na igreja, revelando a sua glória, a sua graça, o seu poder, a sua misericórdia, o seu amor, a sua compaixão conosco. Conheça Deus. Deus não muda em sua natureza moral. Diga comigo, Deus não muda em sua natureza moral. O que isso significa? O que eu vou dizer aqui é sério e é grave. Significa que o que era pecado para Deus no Antigo Testamento continua sendo pecado no Novo. O que é pecado para um homem é pecado para uma mulher. Deus não faz essa acepção. Para Deus, o que é pecado para um adulto é pecado para uma criança. Não há dois pesos e duas medidas. Deus não usa duas balanças. Sua natureza moral não muda. Ele é santo e é perfeitamente santo. Nós vamos encontrar no texto sagrado, lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 36, versículo 11 a 17, quando Deus decide punir o povo de Israel, diz o texto, que não escapou nem velhos, nem crianças, nem homens, nem mulheres, e até os jovens foram alcançados pela fúria do seu juízo. Ezequiel capítulo 9, versículo 1 a 6, Ezequiel tem uma visão e ele vê homens armados entrando na cidade de Jerusalém, e o Senhor diz aos homens armados: matai homens e mulheres, velhos e crianças, não deixai escapar ninguém. De repente Ezequiel vê, quando vem um outro homem com um tintureiro na mão, e o Senhor diz aos homens armados: esperem até que sejam marcados com tinta aqueles que ainda choram no meu altar. A diferença que Deus faz de um povo para outro povo não está no seu gênero sexual, não está na sua idade, não está na sua cultura, está na sua postura. Aqueles que ainda choram diante do meu altar serão preservados. Porque Deus não muda em sua natureza moral. Para de achar
que Deus era mau e agora ficou bonzinho. Deus era intolerante, insuportável e agora Deus politizou. Conversa fiada. Deus não muda. Ele é santo e nele não há margem de erro. Nossa mente muda, nossa cultura muda, nossas regras mudam, mas Deus permanece. Tem alguém aí? Ele é radical. De modo que, querido, o que era pecado continua sendo pecado. Matar é pecado, roubar é pecado, mentir é pecado, adulterar é pecado. Os homens fazem porque são pecadores. Deus é misericordioso e perdoa os que se arrependem. Mas continua sendo pecado. Tem alguém aí na terra? Vamos embora. Falei que Deus é radical em sua natureza. Deixa eu te falar. Deus é radical, Deus é imutável no seu ser. Deus é imutável no seu ser. Estamos dizendo que Deus é autoexistente, que Deus é permanente. Ei, estamos falando que Deus não existe. Deus é. Existência fala daquilo que teve princípio. Deus é eterno. Ele não tem começo e nem fim. Eu tive um professor quando eu estava cursando filosofia. E na minha sala de aula havia 8, 9 pastores. Tinha uns 10 padres. Freira, devia ter umas 12, 13 freiras na sala de aula. E havia um professor que ele se declarava ateu, materialista e vivia fustigando. E ele sabia que tinha religiosos e gente de confissão cristã na sala, então ele ficava sempre afrontando. E um dia ele chegou na sala de aula e resolveu afrontar todo mundo, disse: Deus não existe, me provem que Deus existe. E eu havia dito à minha mãe que ela parasse de orar para Deus me controlar, porque ela estava orando demais, Deus estava me controlando demais, e eu disse: eu estou ficando besta. Isso aqui não é ser controlado, isso aqui é ficar idiota. E nesse dia eu acho que minha mãe não tinha orado por mim, dizendo assim: Deus controla ele. Eu não sei se ela resolveu atender meu pedido um dia. Quando ele chegou com essa conversa, eu levantei. Disse: professor, dá licença. Gente, vocês aqui acreditam em Deus? Quem não acredita, levanta a mão. Ninguém levantou a mão. Todos acreditam. Quem crê em Deus, levanta a mão. Todo mundo levantou. Eu olhei para ele e disse assim: professor, eu não tenho que te provar que Deus existe. Aqui todo mundo crê que Deus existe, só o senhor que não. Então vamos fazer um negócio? Prova que ele não existe. Porque quem tem que provar alguma coisa aqui é o senhor. Eu não tenho que provar para quem já crê. Então Deus é autoexistente, é autossuficiente, é eterno, é permanente, não tem origem, não tem fim, não tem limite, não há tempo que delimite a sua ação. Ele tem vida própria, vontade própria, faz o que quer, no tempo que quer, do jeito que quer. E o incrível, ele não tem que dar satisfação a ninguém. Ele se explica quando quer, por uma questão de relacionamento, mas ele não é obrigado. Ele diz assim: posso eu porventura esconder a Abraão o que pretendo fazer? Mas ali não é que Abraão estava exigindo nada de Deus, é a natureza amorosa de Deus, valorizando o relacionamento com o seu amigo. Então essa ideia que criaram aí, ordena que Deus tem que fazer, determina que Deus é obrigado a cumprir. Levei Jeová no canto da parede. Levou não, filho? Deus não vai ao canto da parede para ninguém. Salmo de número 94, versículo 9 e versículo 10, o salmista diz assim: adorai
94, 9 e 10. Aquele que fez o ouvido, não ouve? Porventura, aquele que criou o ouvido, não ouve? Porventura, aquele que criou o olho do homem, não vê? Vocês acham que aquele que tem a vara de correção sobre as nações não corrigirá? Aquele que instrui o homem no conhecimento, aquele que instrui o homem no conhecimento, o que ele está dizendo aqui é: aquele que é dono de todo conhecimento, aquele que é dono de toda a sabedoria, também é ele que conhece os pensamentos dos homens. Só se não for incomodar, dizer para o seu vizinho: Deus conhece até o que você pensa. Deus conhece o que você pensa. É o seu ser. João capítulo 5, versículo 26, Jesus diz assim: pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em si mesmo. Fala do seu ser autossuficiente e poderoso. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 1, versículo 9, diz assim: porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos entre vós, e como vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo. Diga comigo: Deus vivo. Interessante que Deus vivo aqui não significa apenas aquele que se move. Fala do Deus que tem vida em si, do Deus que é vivo por sua natureza, do Deus que não vai morrer. Friedrich Nietzsche, pensador, filósofo e sociólogo alemão, quando se revoltou contra Deus, mandou gravar uma placa e colou a placa na frente de uma universidade. E na frase de Friedrich Nietzsche, ele disse: Deus está morto. Assina Nietzsche. No dia que Nietzsche morreu, um pastor anglicano chegou na porta da mesma universidade e escreveu: Friedrich Nietzsche está morto. Assina Deus. Os homens vão morrer e Deus vai permanecer no seu lugar. Pastor, por que tem tanta blasfêmia, tanta esculhambação? As pessoas estão fazendo coisas contra Deus, afrontam Deus e Deus não reage. Ô queridão, quem é Senhor do tempo não tem que se preocupar com aquele que está limitado pelo tempo. O homem, por mais rico, inteligente, bem posicionado que seja, tem tempo de validade. Deus permanece, os homens levantam e caem, reinam e são decepados, vivem e morrem, nascem e envelhecem, e Deus permanece no seu lugar, sem sofrer abalo, mudança e variação. Tiago capítulo 1, versículo 17, Tiago diz: porque em Deus não há mudança, nem sombra de variação. Deus não muda nem o seu estado de humor, gente. Não precisa contar piada para Deus, para Ele relaxar. Deus não padece de ansiedade, não fica deprimido, não se sente solitário e abandonado. Estou de birra, não vou louvar a Deus. Deus vai ficar sem ser louvado, que é para ele aprender. Lê o Salmo 148. Salmo 148 diz que até as minhocas embaixo da terra o louvam. Salmo 148 diz que quando as baleias saem das águas e mexem com as suas, elas estão louvando a Deus.
Isaías diz que quando o vento sopra na copa das árvores e a copa das árvores fazem aquele barulho, Isaías diz que as árvores estão batendo palmas para Deus. Alguém chegou para Jesus e disse: manda esse povo se calar, eles estão fazendo barulho. Jesus diz: se eles se calarem, as pedras cantam. Você acha que se eu resolver não falar mais de Deus, ele fica sem representante? Vão fechar a igreja, que agora Deus vai ficar magoado. Você crê mesmo? Ele é glorificado em sua natureza, na sua criação. Salmo 19: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite traz revelação a outra noite. Não há voz nem fala, mas em toda a terra se ouve as suas palavras. Eu tenho que dizer: Deus é Deus, e Ele está sendo louvado o tempo inteiro. Oh, aleluia! Aí Jesus diz assim, João 4:24: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Porque Ele não muda em seu ser, em sua natureza pessoal, em sua existência. Eu vou terminar. Deus é radical em suas propriedades. Deus não muda em suas propriedades. O que é de Deus e ninguém toma. Existem pelo menos 3 atributos da natureza de Deus que Ele não compartilha com ninguém. Ele não dá. Quando Jesus ensina a oração mais conhecida da Bíblia, Jesus encerra a oração dizendo assim: porque teu. E teu ali indica propriedade exclusiva. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Significa que ninguém toma o trono de Deus, ninguém rouba o seu poder, ninguém lhe deixa sem glória. Reis e reis se levantam, envelhecem, são substituídos, morrem e desaparecem na história, mas Ele continua reinando, porque o seu reino é eterno. Homens poderosos se levantam e perdem o seu poder, mas a Bíblia diz, Salmo 62:11: o poder pertence a Deus. Diga comigo: o poder pertence a Deus. A glória, Ele diz: eu sou o Senhor, Isaías 40, versículo 8: fora de mim não há outro. Não darei o meu louvor a ninguém mais, nem a minha glória às imagens esculpidas. Ele é radical nisto. Cada vez, ou qualquer momento que você tenta roubar de Deus a glória, você fica despido, fica desnudado e passa vergonha. Bernard Johnson, pastor norte-americano que viveu por muitos anos no Brasil, tinha uma expressão que ele dizia: a glória é do Senhor e a alegria é nossa. Você pode se alegrar pelo que Deus está fazendo, pode vibrar pelo que Deus está fazendo, mas não queira a glória, porque a glória Ele não dá, a glória é dEle. O rei
rei Josafá, quando está orando diante do ataque que ele está sofrendo dos reis do Monte Seir, segundo as Crônicas capítulo 20 versículo 6, Josafá diz assim: Senhor, em tuas mãos há poder e força. Tu tens o poder para levantar e para fazer cair. Diga que você está me entendendo. E eu tenho uma notícia para você sobre esse Deus radical. Ele é teu Pai. Ele é teu Pai e não abre mão de você. Já foram falar mal de você para Ele? Já foram dizer a Ele que você não merece ser abençoado? Aí Ele diz assim: mas Ele é meu filho, é minha filha, mas Ele nem parece contigo. Aí Jeová diz assim: mas eu fiz a minha imagem e semelhança. Assim, se eu fosse eu ia fazer um DNA para saber se é seu mesmo. Aí Deus diz assim: a minha natureza está nele, está nela. Ele não vai dar a sua glória, não vai dar o seu poder, não vai dar o seu reino, mas Ele deu a mim algo e a você. O que, pastor? A sua imagem e semelhança. Conversa com Ele agora. Mas não converse com o Deus que a religião lhe apresentou. Esse é muito distante. Conversa com o Pai. Converse com o Pai. Aleluia. Senta no colo. Pai, eu te peço, faz os teus filhos e as tuas filhas te reconhecerem, te sentirem. Alguém nos apresentou ou te apresentou a nós de forma tão distante, carregados de proforma, mas nós queremos nos relacionar contigo, Pai. Que o Senhor nos segure pela mão, que o Senhor nos repreenda quando precisamos ser repreendidos, mas que o Senhor nos afague quando precisamos ser consolados, porque nós somos teus filhos e tuas filhas. Pai, eu te peço agora, manifesta sobre cada vida a riqueza e a glória da tua presença, o renovo glorioso do teu Santo Espírito. Aqueles que estão em casa sejam agora submersos nesta tua presença que enche o tempo e o espaço. Que a tua glória se manifeste sobre o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Se a pessoa que está do seu lado, você tiver proximidade a ela e puder dar aquele aperto de mão ou aquele abraço, dizendo assim: recebe um abraço de Deus. Aquele aperto de mão, sinta-se acarinhado, cuidado, zelado, protegido, protegida, envolvido, envolvida por Ele.
kept the fragments of our vow inside the quiet corners of my mind. Even when the fires faded out, your words stayed floating through my life. You said the storms would break apart before they ever took us under. But time rewrote the beating heart and left me holding broken thunder. I tried to outrun what you left behind, but the truth keeps pulling me back in line. It's the gravity of your promises. They pull me like a falling star. Even after every tear and distance, your echoes know just where we are. I keep moving yet I'm orbiting the memories I can't dismiss. I'm still caught inside your universe and the gravity of your promises. I walk the ruins of our past, the places where our shadows used to dance. Your voice is buried in the cracks, a quiet ghost I never meant to chance. The aching sky begins to bend as constellations shift above me. I try to break the pull again, but love is not so simply free. I try to outrun what I felt that night, but the weight keeps turning me back to light. It's the gravity of your promises. They pull me like a falling star. Even after every tear and distance, your echoes know just where we are. I keep moving yet I'm orbiting the memories I can't dismiss. I'm still caught inside your universe and the gravity of your promises. Maybe some truths were meant to stay beneath the bones of yesterday. Maybe some love is built to last, even when everything has passed. If I could let go, I would try, but the pull is stronger than goodbye. It's the gravity of your promises.
collapses. Your